Sabe quando você dorme super bem e aí você acorda com aquela sensação que um caminhão passou por cima de você? E aí você se pega sentado, olhando para o nada e com aquela sensação de que você não aguenta mais viver desse jeito. Tá cansado em todas as etapas, física, mental e emocional. E aí você sente como se a vida tá sugando todas as suas energias. E hoje eu vou te mostrar um pouco o porquê que muita gente se sente desse jeito. E melhor, eu vou te mostrar como sair disso. Olá pessoal, eu sou a Marcela Fiore, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou destrinchar com vocês o motivo da gente estar cansado de estar cansado. Então, se você se sente desse jeito, eu te convido a ficar até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar algumas dicas infalíveis de você sair disso para uma vida melhor. E primeiro, a gente vai ver um pouquinho o que é disso de cansado de estar cansado. Isso é uma mistura de dores físicas, emocionais, mentais. É aquele emocional abalado, é aquela mente cheia de compromissos, cheias de assuntos inacabáveis, cheias de tarefas que a gente não conseguiu fazer ao decorrer do dia. Vocês conseguem perceber que a nossa mente está ligada 24 horas e que quando a gente deita para dormir, ela não desliga? E sabe o que é mais triste de tudo isso? É que a nossa mente faz acreditar que você tem que viver desse jeito para sempre. E agora a gente vai entrar nas causas invisíveis de tudo isso, que são o quê? A rotina, que na maioria dos casos é a pior inimiga. E eu não tô falando daquela rotina que eu ajudei vocês no vídeo anterior não, tá? Eu tô falando daquela rotina que é imposta a nós, que é o quê? Casa, trabalho, estudo e filhos. Essa é a rotina que obrigam a gente a seguir e que na maioria das vezes deixa a gente sobrecarregado, cansado e literalmente de saco cheio. O que tudo isso mostra, gente, é que a sociedade impõe a nós é que a gente tem que aguentar tudo isso com o sorriso no rosto. Mas não é assim que funciona, porque a gente não é máquina, não somos feitos para aguentar tudo isso. Porque realmente a gente tá cansado fisicamente porque não tem corpo que aguente tudo isso. Então a primeira inimiga a gente já derrubou por terra. Não somos obrigadas a aguentar tudo isso com um sorriso no rosto. A gente tem o direito de ficar cansado, a gente tem o direito também de reclamar, mas o melhor, a gente precisa adequar tudo isso à nossa realidade. E o segundo ponto é que a gente tá sempre vivendo em alerta. O celular tocando aqui, notificação chegando aqui, pessoas te ligando aqui, te pedindo coisas. Isso tudo deixa a gente sobrecarregado com funções que não são aptas a nós. Então, vocês entenderam que tudo isso que eu falei agora desencadeia estar com o celular em mãos? Então, o que é o meu conselho para vocês? Deixem o celular de lado. Coloquem no mudo, desativem as notificações. Ai, mas fulano precisa de mim. Não, fulano não precisa de você. Fulano se acostumou a você fazer as coisas para ele. Vocês conseguem entender a diferença do precisar e do querer? Tem uma ponte gigantesca entre uma coisa e outra. Então, assim, desative as notificações, desligue o celular, coloca no modo avião. Desculpa, eu estava ocupada com outra coisa. Aprenda a dizer não. Porque muitas vezes a gente está sobrecarregado por peso que não é nosso. Por peso que as pessoas colocam na gente. E a gente não precisa disso. O terceiro ponto muito importante, que eu tenho certeza que é o caso da maioria das pessoas. Quando você deita para dormir? Para descansar, ou você deita para ficar rolando o feed do Instagram? Ou você deita para ficar pensando naquelas tarefas que você deixou de fazer no dia? Ou pior, nas tarefas que você ainda vai fazer no outro dia? Aí a gente dorme, acorda pior do que foi dormir na noite anterior. A gente precisa aprender a se desconectar de tudo. Deitou para dormir? Pense em carneirinhos. Sabe, deixa a mente leve.
Ou se você quer pensar, né, que é uma coisa super comum, ninguém consegue ficar sem pensar em nada, pense em coisas boas, coisas positivas, para você conseguir ter uma noite de sono bom. Porque, gente, sem uma noite de sono bom, a gente não consegue viver o outro dia em paz, com leveza. Por quê? Porque o cansaço físico vai prevalecer. E o último ponto é o quê? Aquele peso emocional. Aquela angústia que a gente sente e que a gente não permite que ela saia. A gente precisa permitir. Aquele estresse, aquela raiva que você passou, você não tem que ficar guardando. Você nem deve, você não pode. Por quê? Porque esse é o pior peso que a gente carrega. É pior do que correr 100 km numa maratona. Então, esse tipo de peso é o principal que a gente precisa deixar sair. Vamos traçar aqui um ciclo? Vamos ver se vocês conseguem pegar o meu raciocínio. Você cansa. Aí você produz menos, porque você está cansado. Aí, com esse menos de produtividade, você atrasa. Você fica atrasado porque você não produziu direito. Aí, com esse atraso, você fica ansioso. Por quê? Porque além de você estar atrasado, você não conseguiu terminar aquele projeto que você precisava para entregar no prazo correto, certo? E aí, você faz o quê? Você fica cansado disso. E aí começa tudo de novo. O cansaço, a zero produtividade, o atraso, a ansiedade e o cansaço novamente. Vocês conseguem entender que a gente fica num looping, que a gente não consegue sair? Por quê? Porque a gente não começou lá no primeiro passo, que era o sono. E agora, a gente vai às soluções aplicáveis. O que é isso? Você vai aplicar isso no seu dia. Começando com o descansar. Você acha que descansar é só deitar para dormir, mas não é. Para descansar, você precisa ter pausas estratégicas durante o seu dia, não só na hora de dormir. Você está aqui há 40 minutos fazendo um relatório gigantesco. Você não vai conseguir ser produtivo, por quê? Porque você está tenso ali. Então você precisa parar. Faz uma pausa de 5 minutos, de 10, o tempo que você conseguir. Vai lá, toma uma água. Não tô falando para você tirar essa pausa para ir mexer no celular, porque o celular vai te deixar mais tenso ainda. Por quê? Porque na hora que você pensar, nossa, eu preciso voltar pro relatório, você vai estar mais ansioso do que quando saiu. Consegue entender? Então essas pausas estratégicas que eu tô falando é o quê? Tomar uma água, tomar um café, sair para fora da empresa, respirar um pouco o ar puro e voltar mais relaxado, porque o nosso corpo precisa dessas pausas. E quando você faz essas pausas, você também relaxa a mente, e não só o corpo. A segunda dica é o quê? Reduz os estímulos espontâneos. Por exemplo, você precisa checar de 2 em 2 minutos o celular? Você não precisa. Você não precisa responder uma mensagem imediata só porque chegou agora. Você não precisa. Quando você aprender a lidar com isso, você vai ver a diferença que isso vai dar no seu dia a dia. Desative as notificações do celular. Por quê? Porque se você tem o hábito de ficar toda hora desbloqueando o celular só para ver se chegou alguma coisa nova, se você desativar as notificações, uma hora que você vai estar fazendo isso, o seu cérebro vai entender. Pera, se não tinha nada há 2 minutos, não vai ter agora. E é onde você reduz esses estímulos. A terceira dica é o quê? Priorize o que é necessário. Por quê? Você não precisa dar conta de tudo. Faça uma lista, um checklist no seu planner, na sua agenda, no seu celular. Faça uma lista. Hoje eu preciso entregar esse relatório, eu preciso dobrar as roupas e eu preciso lavar o quintal. O que é a prioridade? O relatório que você tem que entregar ou dobrar as roupas? O relatório. Não conseguiu dobrar as roupas hoje? Joga para amanhã. E vai dormir em paz. Não precisa ficar pensando que você não dobrou um monte de roupa que está ali no canto. Priorize só o que é necessário e se perdoe
pelo que você não conseguiu fazer no dia. Quarta dica: você não precisa estar sorrindo todos os dias, o dia inteiro, tá sempre bem, tá sempre feliz. Você não precisa, você tem o direito de não estar bem, de não querer conversar naquele dia. E isso as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender e de respeitar. Mas faz por você. Se você não quer conversar, fique longe. Não precisa ficar se explicando o porquê que você não quer conversar, o porquê de você não estar bem. Você não precisa. Aquelas pessoas que você vê na internet, que tá sempre feliz, que tá sempre sorrindo, não é verdade. Como eu falei, a internet, a gente mostra na internet só aquilo que a gente quer que as outras pessoas vejam. E mais uma vez, se você está pensando dessa forma, que a outra pessoa do outro lado da tela tá sempre feliz e sorrindo, você está se comparando. E lembra que isso é um caminho perigoso? E mais uma vez, gente, o vídeo está chegando ao fim. E o que eu quero falar para vocês, que a frustração, o medo e a tristeza são sentimentos comuns. E a gente precisa se permitir sentir isso. Que o cansaço, ele é escolhas, caminhos e hábitos mal feitos. Quando você aprender a escolher o caminho que te faz bem, escolher hábitos que te fazem bem e que cabem na sua rotina, e escolhas que só dependem de você, vocês vão descobrir que o cansaço, ele vai desaparecer e tudo vai fluir perfeitamente na vida de vocês. E eu espero muito ter ajudado vocês com esse vídeo, e eu não quero mais ver vocês cansados de estar cansados, tá? Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários se esse vídeo ajudou vocês, tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo!